bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos à cidade de Treviso em mais um vídeo aqui sobre o cotidiano italiano. E eu sei que essa cidade aqui é uma das mais procuradas pelo público brasileiro, que tem muito interesse. Já já a gente fala o porquê. É muito importante que vocês deem esse like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo, todo o desenvolvimento do canal. Nós fazemos as coisas aqui, vocês sabem, sempre de um modo muito honesto, muito simples, sem fazer nada muito chamativo para atrair cliques. E isso acaba prejudicando o canal, né? Deveria nos ajudar. É muito importante que vocês nos apoiem, compartilhando os vídeos, tendo um engajamento legal com o nosso material. Então, muito obrigado. Queria agradecer também aos membros do canal pelo apoio mensal que vocês nos proporcionam e acabam patrocinando todos esses vídeos. Muito obrigado a todos. Quem quiser se tornar membro, tem um link aí na descrição do vídeo e vocês podem escolher o seu plano de assinatura e podem cancelar a qualquer momento. Sendo membro, vocês recebem conteúdos exclusivos, como no caso da assinatura Andiamo Vivati, que nós temos um vídeo exclusivo ao mês que não foi lançado aqui em aberto, um vídeo realmente que nós preparamos para os nossos membros. Então, seja membro e apoie o nosso trabalho. Treviso é uma das cidades, sem dúvida nenhuma, que os brasileiros acabam mais procurando aqui no nosso canal. Nós temos um vídeo aqui na cidade de Treviso. Esse vídeo nós filmamos em 2018, se não me engano. Foi o nosso primeiro contato com a cidade. Desde então, essa é a terceira vez que eu visito. A Elisa só visitou uma. Nesse momento ela está no Brasil, por isso que ela não está aqui com a gente na gravação. Mas é uma das cidades que eu considero, pessoal, vou fazer aqui uma confidência com vocês. Eu considero aqui uma das cidades que estão naquele pelotão. Não vou enumerar a primeira, segunda, terceira, mas se tem um pelotão das melhores cidades no quesito qualidade de vida, eu coloco a cidade de Treviso no primeiro pelotão. É uma das cidades que eu considero das mais interessantes aqui de todo o território italiano, pela geografia, pela cidade, pela cultura. É lógico que morando você tem outras percepções, mas visitando a gente já pode ter alguma ideia sobre as qualidades mais evidentes e também os seus defeitos mais latentes, né? A gente tem uma certa experiência aqui vivendo na Itália, a gente percebe isso às vezes logo de cara e algumas vezes a gente saca isso em outras visitas e tal. E principalmente porque nós rodamos muito a cidade, nós não nos atemos a ficar apenas nos seus centros históricos. Então, girar muito, principalmente a pé ou de bicicleta, quando é o caso, a gente tem um mapeamento dos locais não apenas turísticos. Então, a gente sente ali o clima do local. Além disso, tem as nossas pesquisas, a gente acompanha as notícias diárias, muitas vezes de várias regiões, várias províncias, então a gente acaba formando a nossa opinião. E a cidade de Treviso, como vocês sabem, muitos brasileiros têm a sua origem italiana aqui da província. Então, no nosso vídeo, aqui mesmo em Treviso, a gente vê muitos comentários assim: olha, o meu bisnono nasceu aí, a minha família descende da província de Treviso. Quando a gente fala província, estamos falando da área metropolitana. Tem todo um círculo aqui, a marca trevidiana. Sem dúvida nenhuma, são muitos brasileiros que descendem aqui do Vêneto, de Treviso. Eu gostaria que vocês escrevessem aí nos comentários abaixo de qual cidade que veio o seu bisavô, os seus antepassados, enfim, escrevam aí. Eu tenho certeza que muitos desses sobrenomes terminam em consoante, como é característica aqui da região Vêneto. É uma coisa meio única aqui no Vêneto, Friuli Venezia Giulia. Então escrevam aí, quero saber de onde que vocês têm origem aqui na província. E aí muitos desses imigrantes, eles foram lá para o sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então tem uma colônia muito grande de descendentes de Trevidiani ou dos Vênetos. Então por isso há essa procura. E assim, nesses materiais que a gente faz para vocês sobre o cotidiano italiano, a gente fala das nossas opiniões, um pouco das nossas impressões. Não é que a gente atesta nenhum tipo de verdade ou definição, mesmo porque não tem como a gente fazer esse tipo de coisa. O que nós falamos para vocês é muito do que a gente sente, muito do que a gente realmente pesquisa, como eu disse. Então vocês estão vendo aí lindas imagens da cidade de Treviso e digo aqui algumas características. A cidade tem cerca de 85 mil habitantes e a província tem quase 900 mil habitantes. Para a Itália, Treviso é uma cidade de médio porte. O fato é que a densidade
demográfica aqui é muito adequada. Quando a gente fala de uma cidade, às vezes de 50, 100 mil pessoas, quem não conhece a Itália pode achar que é uma cidade muito pequena, que não é desenvolvida. Isso não se aplica aqui em território italiano, principalmente aqui na região norte. Uma cidade desse porte é uma cidade muito bem resolvida. E aqui, nesse caso, é uma das cidades mais importantes da região Vêneto. Cidade com muitas indústrias, potência econômica aqui na região. Uma proximidade muito interessante com a cidade de Venezia. São apenas 30, 35 quilômetros, vocês estão vendo aí a quilometragem certinha. E de trem, cerca de 25 a 30 minutos. Então, são cidades muito conectadas. A cidade, de certa forma, também tem uma conexão muito importante com a região do Friuli Venezia Giulia. Apenas alguns quilômetros a gente já chega na cidade de Satili, Pordenone. Então tem essa conexão no que seria o recorte histórico do Trivêneto. A região Vêneto, como todos vocês sabem, descende de uma república milenar, a Sereníssima República de Venezia, que eu vivo falando aqui para vocês. Isso é muito importante dizer, pessoal, porque essa república ela foi ativa aí por mais de 1000 anos. Então, a característica aqui dessa região, ela é muito forte. É uma das regiões que tem a sua cultura mais enraizada em vários sentidos. Tem regiões que são mais novas, como a região que nós moramos atualmente, a região da Emília-Romanha. Tem regiões que descendem de ducados importantes, como a Toscana. Agora, como república, todo esse tempo que ela foi ativa, essa aqui, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores. Tudo que a gente vê aqui na região, que seria o estado no Brasil, muita coisa descende ainda lá da República de Venezia, nas suas construções, no seu jeito. Então isso é algo muito caro para eles, né? Muito importante. O que eu quero dizer, é uma região que a adaptação, às vezes, requer um pouco mais de paciência. Eu acho que aqui é uma região que tem características culturais muito fortes. E eles têm, logicamente, o grupo deles, né? Eles têm um certo... Eu não quero dizer que eles são fechados exatamente, mas eles têm um grupo deles. Então, para você se inserir nisso é mais difícil. Mas isso como em vários locais também aqui da Itália. Mas eu tô falando que como tem essa característica toda que descende de muito tempo, vocês imaginem aí que são famílias daquelas assim centenárias aqui. A nossa experiência sempre como visitante, vale dizer, sempre foi a mais positiva possível, porque eles são extremamente receptivos no setor turístico, né, no setor de atendimento. Isso a gente sente, mas quem mora aqui pode ter alguma outra experiência, por isso é importante que vocês nos digam aí nos comentários. Os vênetos são conhecidos por serem muito trabalhadores, por terem uma relação com o trabalho bem forte, isso desde muito tempo, haja vista o trabalho que eles fizeram depois da Segunda Guerra Mundial na reconstrução aqui das cidades. Várias cidades foram praticamente destruídas e rapidamente foram reconstruídas com muito esmero. Os vênetos têm essa fama, são exigentes, então alguém pode realmente ter algum tipo de conflito nesse sentido. Uma característica aqui que envolve a cidade, ela é muito tranquila durante os dias de semana. Então, se a gente percorre o centro histórico, né, a gente vê quase ninguém ali, a cidade é muito tranquila. Quando chega aos finais de semana, a cidade lota, é um movimento contínuo, é muito legal como vocês estão vendo nas imagens. Então tem uma vida na cidade muito legal. E não são apenas as pessoas que vivem aqui na cidade de Treviso, mas o pessoal da província, porque estamos falando aqui do centro histórico, quando vocês observam essas imagens, mas logicamente que tem os bairros fora do que seria essa antiga área murada pela Sereníssima República de Venezia, onde é o centro de Treviso, onde é a alma. Mas ao redor existem bairros muito legais, planejados, com construções mais novas, mais contemporâneas e tal. Mas a alma de toda a cidade europeia, posso dizer assim, está no seu centro histórico. Então, diferentemente do que nós estamos acostumados aí falando para o público brasileiro, no Brasil, muitas vezes, principalmente nas grandes cidades, há um abandono do centro histórico. Posso dizer isso com uma certa experiência, porque eu já morei no centro de São Paulo e já morei também em bairros próximos. Eu sempre vi ali, praticamente aos finais de semana, um certo abandono. Essa é a verdade. E a gente pode estender isso para várias cidades, inclusive o Rio de Janeiro, né? Então, isso é uma característica do brasileiro, muitas vezes se afastar do seu centro histórico. Na Europa, o centro histórico é o orgulho das pessoas.
é o local muitas vezes mais caro para se morar, porque todo mundo que está ali, né, vizinho a todos os serviços, os cafés, você sente ali um sabor assim especial, caminhando na cidade de modo muito tranquilo. Então é algo que é muito valorizado. E tem os bairros próximos. Nesse local onde eu estou aqui, à beira do Rio Sile, é um bairro aqui. Aqui não é muito centro. Então vocês observam aí, olha só, cenas bucólicas, né, como a gente está vendo dentro de uma cidade. Então, isso é incrível. Isso é uma característica única aqui de Treviso, né? As pessoas podem inclusive navegarem aqui pelo rio. Mas tem uns bairros aqui fenomenais, as pessoas moram de frente para o rio, com mais tranquilidade ainda. São locais únicos que a cidade acaba oferecendo, com todo um contato muito forte, uma imersão aqui na natureza. A cidade também é extremamente conectada pela linha ferroviária. A estação aqui de Treviso é um importante nó ferroviário aqui dentro da região Vêneto também, com vários destinos. Então isso conecta a cidade e também as outras cidadezinhas aqui da província. São pequenas frações muito qualificadas, pelo que eu já estudei, e muito conectadas com a cidade. Então, às vezes, em 10, 15 minutos, você, via transporte público, que é o nosso meio, né, principal de transporte, a gente já alcança aqui, por exemplo, o centro de Treviso. Muitas vezes você morando em uma cidade próxima, você alcança o centro da cidade de Treviso, às vezes mais rápido do que em certos bairros. É o que a gente sempre diz de várias províncias aqui na Itália. Você tem uma qualidade muito grande que, na primeira observação, essas cidades aqui da província de Treviso podem parecer muito tranquilas, demasiadamente lentas em algum sentido, mas não. Onde você tem toda a qualidade englobada pela província de Treviso. Essa administração metropolitana é algo muito importante e muito ativo aqui dentro da Itália. Sobre aquelas classificações anuais que saem em alguns periódicos italianos, a cidade sempre está ali entre as 20 primeiras cidades. Como eu sempre digo, isso não é uma regra, mas alguns índices são importantes para a gente entender melhor, um pouco mais a fundo. Por exemplo, o índice sobre qualidade escolar, qualidade de saúde, serviços públicos, limpeza. Quanto ao turismo, a cidade, se ela não tivesse aqui na região Vêneto e não tivesse Venezia, ela seria praticamente um dos primeiros destinos da região. Em alguns países ela seria o destino número 1. A concorrência aqui no Vêneto é muito grande. Se a gente fala de Venezia, se a gente fala de Verona, se a gente fala de Pádua, das Dolomitas e tantos outros locais aqui nessa região fantástica, então tem uma concorrência muito grande, mas muita gente acaba se hospedando aqui em Treviso para visitar a Venezia devido à posição, que é muito facilitada, mas vale a pena visitar a cidade e não apenas ficar hospedado. Então essa é a minha opinião. Afinal, aqui não é apenas um local turístico, as pessoas vivem aqui. Então, quando a gente fala aqui sobre algumas cidades no cotidiano italiano, vem algumas perguntas muitas vezes, olha, aí estão precisando de determinado tipo de profissional, isso, aquilo. Nós não temos como dizer isso. Eu acredito que esses vídeos, eles sirvam para que as pessoas que tenham curiosidade sobre a vida na Itália, independente se elas querem morar ou não, é algo que pode ser interessante, que acaba complementando os vídeos, mas se a pessoa tem interesse de viver em uma outra cidade, ela tem que procurar mais e não apenas se basear no que os vídeos da internet estão aí passando. Então isso aqui é um meio para que vocês, se tiverem vontade, procurem em sites especializados, procurem também informações na própria prefeitura. Só esse bate-papo que nós estamos fazendo já é algo que, ao meu ver, é bastante importante e que ajuda vocês a entenderem um pouco mais sobre esses locais. Quando nós viemos para cá, eu não vi nenhum tipo de vídeo que tivesse um bate-papo franco sobre características das cidades. Isso é a ponta do iceberg do que as pessoas podem procurar. Nós também não somos aqui do tipo que fazemos campanha para que as pessoas não vivam no local ou que venham desesperadamente. Venham aqui porque aqui tá bom, aqui tá isso, aqui tá aquilo.
Eu acho isso de uma grande irresponsabilidade que muitas pessoas acabam fazendo. Isso, logicamente, que atrai muitos cliques, muitas oportunidades, dizendo essa cidade aqui é assim, assado, venham para cá. Mas a gente não pode fazer isso. Normalmente, quando nós gostamos de uma cidade, a gente acaba repetindo a visita ou enumera ela entre as cidades mais importantes, as cidades que a gente mais gosta. Algo que envolve muito isso é a relação do que nós podemos fazer como pedestres. Qual é a área que a gente pode caminhar com muita tranquilidade, em áreas também com acesso exclusivo aos pedestres. Isso é algo que para a gente é muito importante, por várias questões, pelas facilidades que isso inclui, pela questão também do meio ambiente, por uma série de fatores. Então isso é algo que a gente coloca aqui também na cidade de Treviso, porque nessa área que ela é murada, nós temos uma área aí de caminhada para você ter acesso também a todos os serviços, aos negócios, algo muito simples, né? Assim, você caminha sem grandes dificuldades, então isso é algo muito caro para a gente. E as cidades que não possuem muito essa característica, a gente acaba não se interessando. Quanto ao clima, vocês estão vendo que hoje está um dia maravilhoso de outono, mas aqui, praticamente na Pianura Padana, né, uma área que compreende uma grande parte do norte italiano, ela tem um clima muito úmido. Então o que acontece? Durante o inverno, muito frio, e durante o verão, muito calor. Mais calor que muitas cidades do sul da Itália. Então vale a pena dizer isso. E durante o inverno, são muitos os dias aqui com muita névoa, muita neblina, dias mais fechados. Durante o inverno o sol se põe muito cedo, então tem essa característica também. O inverno é longo, então ao meu ver é importante que a cidade tenha muitos eventos culturais, muitas oportunidades de lazer, porque você acaba precisando disso. E também a questão de ter essa área de caminhada que é fundamental, né? A gente se mexer no inverno todos os dias, algo que a gente se obriga, né? Eu e a Elisa, às vezes a gente tá meio assim para sair de casa, tá muito frio, não, vamos sair, vamos tomar um café, e depois isso acaba virando uma caminhada aí de quilômetros, e é fundamental. Por isso que eu digo que é importante todas essas características que envolvem uma boa qualidade para os pedestres. Olha pessoal, um pequeno adendo aqui em nosso vídeo. Eu estou aqui mostrando imagens de Conegliano, sempre na província de Treviso. Então, como nós não conhecíamos essa cidade, eu decidi, mesmo por algumas horinhas apenas, uma vista inicial aqui, para futuramente nós gravarmos um vídeo aqui para vocês. Então, eu acrescento isso ao nosso cotidiano italiano, falando sobre Treviso, porque Conegliano faz parte da província de Treviso, uma cidade muito vizinha, apenas 17, 20 minutos de trem. Então ela é muito conectada, valeu a pena aqui a visita. Eu estou numa segunda-feira, bastante curioso, porque praticamente tudo fechado, tem um clima de cidade pequena mesmo, e então vale a pena visitar a cidade ou aos finais de semana, ou ao menos em um dia que não seja uma segunda-feira. Mas deu para ver que a cidade é bastante organizada, bastante interessante, tem uma linha de urbanização diferente. Demora um pouco para a gente sacar qual que é o estilo da cidade. Ela é uma cidade pré-alpina, então tem muita coisa ainda para ver. Inclusive subindo na colina você tem uma vista da cidade, só que hoje eu não vou conseguir fazer. Mas o pouco que eu vi é que a cidade tem bastante comércio, acho que eles abrem, logicamente, e tem uma estrutura de uma cidade portentosa, porém com uma população baixa. Tem esse lado interessante, não sei como é a vida aqui. Estou só colocando essas imagens para vocês verem o quanto a cidade é bonita, tem um clima muito bucólico, bastante interessante, e também faz essa conexão para quem vive em Treviso. É uma cidade para vir aqui, usufruí-la, dar uma passeada, tomar um café, enfim. A cidade é realmente bastante convidativa, tem um clima muito interessante. Nós resolvemos inserir aqui para vocês. Espero que vocês gostem das imagens, pessoal. Vamos voltar então lá para Treviso, vamos lá. Pessoal, esse aqui é o quarto material que a gente produz aqui em Treviso. Nós temos um vídeo onde estamos mais flanando aqui na cidade, nossa primeira experiência, um vídeo muito legal, muito bem visto, vocês podem assistir. Temos outro vídeo falando sobre
uma característica muito forte sobre a gastronomia local, que é o tiramisu, né? Aqui a terra desse doce incrível, uma das principais sobremesas italianas. Inclusive nós somos um local onde foi inventado o tiramisu. Nós temos um vídeo lá comentando um pouco sobre essa experiência. Temos também uma live de 1h e 30 minutos, né? Então caminhamos aqui interagindo com vocês em um domingo. Foi muito legal. E mais esse material. São vários momentos que vocês podem assistir. Quem gosta de Treviso pode ver a cidade em vários ângulos. Então eu agradeço a todos vocês que assistiram mais este material. Como eu disse, se gostarem do vídeo, por favor, deem o seu like, comente e compartilhe o nosso material. Muito obrigado a todos e aguardem o nosso próximo vídeo ou transmissão ao vivo. É isso aí, pessoal. Grazie mille!